E galerinha da Central do Enem, professor Léo na área mais uma vez, dando continuidade à nossa playlist da competência diária 2, relativo ao tópico poder e ao eixo poder, política e Estado. Estamos aqui com a competência diária 2, aquela que nos diz que é preciso compreender as transformações nos espaços geográficos como produtos das relações socioeconômicas e culturais de poder. Já vimos nos nossos encontros anteriores os conceitos de poder, o conceito de política e o conceito de Estado, o qual nós vamos dar uma revisada nesse momento, dizendo que o Estado, como você se lembra muito bem, é uma instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente, ocupando um território definido, normalmente onde a lei máxima é uma Constituição escrita e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna quanto externamente. E vamos falar mais especificamente hoje, sobre os tipos de Estado. Os tipos de Estado geralmente mais cobrados nos exames de vestibular. Tá? E frisar uma vez mais a importância de se compreender a relação entre os conceitos de poder, política e o Estado. Tá? Vamos iniciar fazendo nossos recortes históricos com o Estado absolutista, aquele Estado surgido ali no século XV, como um dos reflexos ali do alvorecer, do início da chamada Era Moderna. No Estado absolutista, onde você teve ali aquela aliança histórica verificada entre a nobreza, a burguesia, o clero. Nesse Estado absolutista, nós temos como características a concentração do poder na figura do rei, uma centralização de poder e uma tentativa de unificação generalizada, unificação de impostos, de leis, de moeda, o surgimento dos exércitos nacionais. Recomendo muito o estudo no tópico a respeito do absolutismo em história, pois o absolutismo, dentro desse contexto da modernidade, sempre é vislumbrado na sua prova do Enem. Então é um tópico ao qual é preciso se atentar bastante. Tá? Então o primeiro tipo de Estado é o Estado absolutista. O segundo tipo de Estado, que também é muito cobrado, muito discutido em exames vestibulares, é o chamado Estado liberal. Aquele Estado ali que surge no fim do século XVIII como uma reação ao Estado absolutista. Esse Estado, ele é um fruto direto das chamadas revoluções burguesas que foram propiciadas dado a influência ideológica do iluminismo. Anote aí essa expressão, iluminismo, nos seus estudos, pois o iluminismo, principalmente em 2015 para cá, é um dos conceitos de ciências humanas mais cobrados aí dentro da sua provinha do Enem. Tá? É só lembrar do lema máximo aí da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o auge das chamadas revoluções burguesas, que alguns autores colocam ali também a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos ou das 13 colônias dentro desse contexto. Tá? Como características primordiais desse chamado Estado liberal, nós temos a não intervenção do Estado na economia, o princípio da igualdade formal, que é a base das constituições democráticas do mundo até hoje, a igualdade entre as pessoas, pelo menos uma igualdade formal. A teoria da divisão dos poderes de Montesquieu, e aqui eu faço um adendo, Montesquieu já foi cobrado 4 vezes na prova do Enem, então é um autor, é um pensador, é um filósofo francês ao qual se deve atribuir uma importância muito grande. Supremacia da Constituição, o Estado liberal coloca a Constituição no ápice
E os direitos de primeira dimensão, liberdade, propriedade, vida, segurança, essas são características. E aqui é importante lembrar também das duas expressões do liberalismo que são mais cobrados. O liberalismo político, aquele que questionava o Estado absolutista, principalmente essa concentração excessiva de poder na figura do rei, e o liberalismo econômico, que é a oposição ao intervencionismo estatal na economia. Hoje se discute muito, dentro dos quadros aí do neoliberalismo, o Estado mínimo, o Estado que não deve intervir, e essa discussão começa justamente aqui nesses preceitos econômicos do século XVIII, tudo bem? Depois nós temos aqui, na Idade Contemporânea, século XX, o estado mais cobrado na sua prova do Enem, que é o estado totalitário. Nos últimos anos foram 4 questões acerca do totalitarismo. O que seria o totalitarismo? Um sistema de governo em que todos os poderes ficam concentrados nas mãos de um partido político ou governante que se considera líder ou chefe da nação, controlando, segundo suas vontades, todas as atividades sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas. O seu período de maior ocorrência, onde se deu essa maior verificação, entre 1918 a 1939, não por coincidência o chamado período entre guerras, lembrando que a Primeira Guerra Mundial acabou justamente em 1918 e a Segunda começou justamente em 1939, e os principais exemplos aí do Estado totalitário seria a Alemanha, o fascismo alemão, principalmente ali na figura de Benito Mussolini, a Alemanha, que é o caso mais cobrado, o nazismo, Adolf Hitler. Portugal também tivemos o totalitarismo de Salazar, e na Espanha o totalitarismo do general Franco. E ainda temos também o totalitarismo soviético, mais personificado na figura de Joseph Stalin. Tudo bem? Então é muito importante centrar uma ênfase aqui no Estado totalitário, pois ele é o mais cobrado. Depois do Estado totalitário, ali após a crise de 29, como um delimitador, um marco histórico, nós temos aí a presença do chamado estado de bem-estar social, ou welfare state, você pode encontrar nessas duas denominações, que foi um fenômeno político e ideológico proposto pelo economista John Maynard Keynes e que visa a recuperação da economia. Aqui já é o Estado intervindo em tentativas de recuperar as economias, reverter o quadro de desemprego e aumentar a capacidade de consumo da população. Nos últimos anos, nós tivemos 2 questões do Enem acerca desse papel intervencionista da economia, sobretudo nos Estados Unidos, aí na crise de 29. As medidas ali tomadas pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, baseado nessas ideais aí do Keynes, Ele era uma oposição ao liberalismo, porque ele propunha uma intervenção, e a sua tese central era defender a coletividade e a igualdade para promover a inclusão social. Quais foram as consequências desse estado de bem-estar social? O Estado deve intervir na economia a fim de garantir estabilidade, crescimento e inclusão social da coletividade. A regulação da contratação, por exemplo, CLT, empresas estatais e etc. Após o outro estado, o outro tipo de estado verificado aí no decorrer dessa trajetória histórica aí das ciências humanas, temos o neoliberalismo. O Estado neoliberal é aquele Estado que preconiza o chamado Estado mínimo. Ele possui como características a abertura da economia para a entrada de multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização do Estado, as leis e regras devem ser mais simples para facilitar o funcionamento das atividades econômicas,
o que vai resultar automaticamente numa diminuição do tamanho do Estado, tornando-o mais eficiente, uma posição contrária a impostos e tributos excessivos. Como um marco inicial aí do surgimento desse Estado neoliberal, a maioria dos autores atribui ali, principalmente as décadas de 70 na Inglaterra, né, o governo de Margaret Thatcher e o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos, ali já na década de 80, início da década de 80. Os setores mais atingidos aí por essa vertente neoliberal teriam sido aqueles que beneficiavam diretamente os trabalhadores e os setores marginalizados da sociedade, como assistência social, habitação, transporte, saúde pública, previdência e direitos trabalhistas. Então, esses são os tipos de Estado mais cobrados, vislumbrados aí na sua prova do Enem. Muito obrigado pela atenção de coração. Siga sempre conosco aqui na Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem.